Olá pessoal, esse é o canal Understandable Simplification, meu nome é Rafael Basílio. Se você gostar desse vídeo, deixe um like, compartilhe e se inscreva no canal. Vamos lá pessoal! Olá pessoal, este é o capítulo 12, Processos de Fabricação, caráter geral, do curso de Projeto de Produto. Já falamos aqui que o processo de fabricação ele proporciona mudanças físico-químicas num determinado insumo, e o objetivo maior é aumentar o valor agregado e, é claro, obter lucro com isso. Mas essas operações de fabricação, de certa maneira, elas estão subdivididas na parte de processamento e de montagem propriamente. Ou seja, o processamento propriamente dito é aquele que realmente transforma o material de um estado a um outro estado, de certa maneira mais avançado, depende do ponto de vista, mais próximo do estado final. Então, há aí a modificação de geometria, propriedades, aparência. Já os que se categorizam em montagem, na verdade, há então a união, talvez não a aglutinação, mas a união de dois componentes para criar um novo componente, digamos assim, mas é a montagem, né? Ou uma submontagem, claro, de modo que então agora nós tenhamos um novo produto. A classificação no que se refere a operações de processamento, então nós temos os chamados processos de conformação, onde a forma é alterada e é óbvio também que as propriedades concomitantemente também o são. Então nós temos, por exemplo, os processos de solidificação, o processamento de particulado, os processos de deformação e os de remoção de material. Então, processos de solidificação, por exemplo, nós temos a fundição, processamento de particulado, nós temos a sinterização, processos de deformação, então nós temos, por exemplo, o forjamento, processos de remoção de material, por exemplo, nós temos as operações de usinagem comuns. Já os processos de melhoria de propriedades, basicamente numa categoria geral, que se refere a tratamento térmico, ou seja, submeter o material a pelo menos um ciclo de temperatura elevada e redução de temperatura, de modo a obter propriedades adequadas ao que se quer empreender. Temos também as operações de processamento superficial, trata-se da limpeza e tratamentos superficiais, por exemplo, jato de areia. Nós temos também os processos de recobrimento e deposição, por exemplo, recobrimento ali com cromo duro, bisulfeto de molibdênio, enfim. Temos também as operações de montagem, os processos de união permanente, então a soldagem, a abrasagem e a solda-abrasagem, e de fixação mecânica, que são os chamados fixadores rosqueados, parafusos, e os métodos de fixação permanente, ou seja, um método de fixação permanente que a gente pode considerar aqui é o rebite, né? Rebite como elemento de máquina. As operações de processamento então, usam a energia, basicamente, como fonte, de modo a alterar forma, propriedades, aparência,
perdas existem, é claro, durante todo esse processo, de modo que a energia injetada inicialmente é maior do que aquela que é utilizada, que é útil realmente ao processo, de modo que existe, então, uma perda. E o que é bastante importante nessas operações de processamento é a sequência, porque se alterada essa sequência de etapas de fabricação, então o produto obtido comumente possuirá outras propriedades ou será até realmente diferente em forma e tamanho. Então existem basicamente 3 categorias de operações de processamento. São de conformação, de propriedade e de processamento de superfície, como visto aí. Os processos de conformação, então o processo de solidificação, e nessa figura podemos ver aí, por exemplo, o processo de fundição, então a injeção de energia para fabricação via fundição, então é grande, visto que temos que levar um determinado material à sua fusão e depois, ao ocupar o volume no molde, ele deve resfriar, né, ou com resfriação forçada ou resfriamento livre, né, enfim, de modo que tenhamos depois uma peça solidificada e, é claro, algumas rebarbas e canais que deverão ser removidos para que tenhamos a peça em sua forma desejada. Já o de processamento particulado, falando aqui da sinterização, o pó metálico é então admitido como insumo, como matéria-prima. Então existe a aplicação de força, ou seja, pressão e temperatura, uma matriz, de modo que um punção superior e um punção inferior comprimam esse pó de modo a produzir então uma peça sinterizada. Tem um processo de cura, é necessário aguardar um tempo e deve-se tomar cuidado então com a porosidade dessas peças provenientes de sinterização. Os processos de deformação, então podemos citar aqui o chamado forjamento, que temos uma matriz que aplica uma determinada carga com uma determinada velocidade, e aí nós temos uma sobra, é claro, conforme esse material vai se deformando, as bordas vão sendo o excedente. Esse é o processo visto ali na figura à esquerda. Além disso, temos também a chamada extrusão, né, que seria ali um punção, um cilindro empurrando com uma determinada força e velocidade o material, não líquido ainda, mas com uma certa, a uma certa temperatura também, de modo que ele seja forçado a sair por uma matriz e com a forma adequada, nesse caso comumente como prismas, ou seja, uma barra de seção transversal circular, por exemplo. Já os processos de remoção de material, né? Então são as usinagens comuns, né? Torneamento, furação, fresamento. Então esses são os de manufatura subtrativa, de modo que tenha antes mais material do que o necessário e vá se subtraindo conforme a geometria requerida e conforme a necessidade.
Então, nós temos aí também os processos de melhoria de propriedades, que são basicamente os tratamentos térmicos. Queremos obter as propriedades adequadas à função a ser desempenhada pelo componente. Então, alguns exemplos aí: têmpera, recozimento, normalização, cementação, enfim. Diversos são os tratamentos térmicos visando a adequação das propriedades às condições de contorno que o componente vai enfrentar. O processamento de superfície, então, por exemplo, a limpeza, processos químicos ou até mecânicos, para remover sujeira. Então, até o lixamento pode ser também, acaba sendo um processo de limpeza. O químico, por exemplo, o ataque químico por meio de algum produto químico, tá? Justamente para, por exemplo, eliminar sujeira, contaminantes. Os tratamentos superficiais, jato de areia, por exemplo, é um deles, que eu citei também, justamente para eliminação daquela superfície, por exemplo, quando temos uma peça que se encontra, por exemplo, oxidada em sua superfície, mas bem com penetração baixa. E o revestimento e deposição de filme fino, por exemplo, aplica-se então a camada de material à superfície exterior de outro material, para fins ou de corrosão, ou de dureza superficial, ou de resistência. Então, a galvanoplastia, por exemplo, a anodização de alumínio, revestimento orgânico, deposição de vapor, química e física. Então, temos esses exemplos como processamento de superfície. Muitas vezes a gente acaba selecionando um material até mais caro por não conhecer esse tipo de recurso para determinadas funções. As operações de montagem incluem, então, a categoria de permanente e outra de semi-permanente. Então, as permanentes que consideramos soldagem, solda-brasagem, brasagem, colagem por adesivo, ou seja, as permanentes são aquelas que, quando provocada, por exemplo, a desunião ou a separação, um dos componentes normalmente não está mais íntegro após a separação. Já na questão semi-permanente, então parafuso, porca, rebite, pino e trava por pressão, então aí sim nós conseguimos então realizar a separação. Alguns realmente conseguem se recuperar a forma inicial, parafuso e porca, há um desaperto. E no caso do rebite, por exemplo, é difícil de separar de modo que ele ainda permaneça íntegro. Os sistemas de produção, né, constituídos aí de pessoas, equipamentos, procedimentos, tudo que envolve aí esse sistema da cadeia produtiva, e são classificados em instalações de produção e sistemas de apoio à fabricação. São equipamentos físicos, então, as instalações de produção e arranjo dos equipamentos na fábrica. Então, esses sistemas de apoio à fabricação, então, são procedimentos utilizados pela empresa para gerenciar a produção e resolver os problemas técnicos e logísticos encontrados na solicitação de materiais. Ou seja, existem os sistemas auxiliares, né, que dão apoio à fabricação, né, de modo que sejam paralelos ou ali auxiliares realmente, e as próprias instalações de produção, que são as utilizadas diretamente na fabricação daquele produto. Objetiva-se sempre a melhor qualidade dentro das restrições, o menor custo, o menor prazo. Então, tem-se aí para conseguir isto, em primeiro lugar, precisa-se da estabilidade e da padronização, ou seja, a produção nivelada, processos disponíveis de gerenciamento visual.
Então precisa-se primeiro de uma base, de uma fundamentação, para que possa se conseguir os resultados no futuro. Então tem-se, por exemplo, os materiais de engenharia, aí tem-se os sistemas de produção ali circundados por linhas tracejadas. O suporte à manufatura fica externo ao sistema de produção, de certa maneira, mas é um sistema de suporte. Então, no retângulo superior tracejado, nós temos o suporte à manufatura, e aí o sistema de controle de qualidade é compartilhado entre instalações de suporte à manufatura. Essas instalações são do processo produtivo. E aí obtemos como final ali o produto, né, ou os produtos. Então nós temos esse sistema de produção básico, é claro, para cada tipo, para cada nicho de mercado. Isso pode sofrer pequenas alterações, entretanto a essência permanece ao longo do tempo, com essa categorização geral. Tem-se também os layouts de fábrica, em que nós temos o conceito de célula de trabalho, em que existe uma entrada, uma saída e um processamento ali dentro, de modo que normalmente comumente separado ou por departamentos, ou por especificações, ou por produto, enfim, depende da estratégia adotada. Então, dependendo da estratégia, a célula vai ter somente pessoas que fazem aquele componente. Dependendo da estratégia, a célula vai ter um setor inteiro. Enfim, são estratégias diferentes. Existem as estações de trabalho, né, em que pode haver, normalmente, um ser humano numa máquina ou só uma máquina, e o ser humano com interações menos frequentes. Enfim, existe os layouts atualmente, não atualmente, mas desde a época daquela revolução japonesa de qualidade, né, tenta-se fazer o que a gente chama de linha de produção em letra I, né, I, ou letra U em U, né, de modo que os insumos, as matérias-primas não percorram grande quantidade de grandes distâncias durante a sua produção, ou seja, na verdade que elas percorram a menor distância possível, e o layout de fábrica então deve prover isso de modo que tenha-se então o menor custo possível também, porque o cliente normalmente não vai pagar pela movimentação desnecessária, pelas falhas de layout de tal maneira que o produto vai e volta toda hora, enfim, pelos erros de projeto, pelos refugos. Então o cliente normalmente não vai pagar por isso. Então são custos que o próprio fabricante vai ter que arcar. Quando ele tenta repassar isso para o cliente, o mercado já é maduro com aquele preço fixo, ele vai ter grandes dificuldades. Bom, me despeço por aqui. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.